Livro de contos, ficção científica, um livro de filosofia e talvez a melhor leitura do ano. Tudo isso passou por aqui em janeiro e eu vou mostrar para vocês depois da vinheta. Oi pessoal, eu sou o Emanuel, esse é o Sebo Velho, local onde eu compartilho por vídeo as minhas experiências literárias com vocês. Hoje, um clássico do canal, um dos meus vídeos favoritos, leituras do mês. Nesse mês de janeiro eu acho que eu estava com um dedo bom para escolher as minhas leituras. Tudo que eu puxei da minha estante nesse mês me agradou bastante. Comentei com o pessoal que me segue no Instagram do Sebo Velho que eu estava pegando um livro melhor que o outro, não estava me arrependendo dessas primeiras escolhas de leituras do ano. Então já fica aqui o convite para você que está me assistindo no YouTube. Se não segue o Instagram do Sebo Velho, segue, eu vou deixar aqui o arroba na descrição do vídeo aqui, também talvez na tela. No Instagram, eu volta e meia tô compartilhando o que eu tô lendo, volta e meia eu tô postando alguma coisa sobre literatura, sobre a minha rotina de leitura, sobre a rotina de produção de conteúdo do canal também, embora um pouco menos, mas me segue por lá, eu troco bastante ideia com o pessoal, já pude fazer muitas amizades através do Instagram, o contato fica um pouco mais próximo, então se você acompanha os vídeos por aqui, tem o Instagram, considere me seguir por lá também. Nesse ano eu pretendo trazer algumas coisas novas para o canal, um papo mais para frente, e esse papo começa lá no Instagram antes de vir aqui para o YouTube. Então se não quer perder nada, quer ficar um pouco mais próximo dos conteúdos do Sebo Velho e da própria comunidade de Sebo Velhers, segue o nosso Instagram. Feito o convite, vamos lá. Vamos conferir tudo que eu li em janeiro de 2025. Começando por esse livraço aqui, Capitães da Areia, de Jorge Amado, nessa edição da Record antiga que eu tenho aqui, que eu comprei no Sebo Zivete aqui de Floripa. E galera, na introdução desse vídeo eu falei que talvez pintou aí a melhor leitura do ano, e eu atribuo essa frase chamativa e esse clickbait ao Capitães da Areia de Jorge Amado. Que livro sensacional! Sem sombra de dúvidas, se fosse para avaliar em estrelas de 1 a 5, esse daqui é 5 estrelas e um coraçãozinho de favorito. Se justificou como um clássico que todo mundo enaltece aqui pelo Instagram e fora dele. Um desses livros que assim eu vou ficar recomendando pro resto da minha vida, depois de ter lido, um livro que dá vontade de reler também daqui de alguns anos, um livro que eu acredito que quando algum leitor entra em contato com ele em sua vida, o carrega com carinho para sempre, assim. Não vou me estender nos comentários de Capitães da Areia de Jorge Amado, porque o último vídeo do canal, o primeiro vídeo desse ano de 2025, é um vídeo um pouco mais extenso, onde eu dedico todos os meus comentários, algumas ideias que eu tive enquanto estava fazendo essa leitura. Como esses vídeos de resenha individual, já tenho percebido já desde antes do canal, são vídeos que as visualizações são um pouco baixas, até porque eu acredito que muitas pessoas que não leram talvez não vão ler com medo de spoiler. Quem já leu talvez assim nem se interessa também, por não ser uma novidade. Mas fica aqui o convite. É um vídeo que está com baixas visualizações, mas é um vídeo que eu fiz com bastante carinho e eu comento bastante, de maneira extensa, sobre tudo que eu interpretei, todas as minhas ideias e viagens, enquanto eu conheci os Capitães da Areia de Jorge Amado. Fica o convite aqui, não vou me estender. É a minha leitura favorita do ano até agora, 5 estrelas, com toda certeza, um classicaço. Então corre lá, se não assistiu o vídeo do Capitães da Areia, essa é a hora. Nesse vídeo sobre Capitães da Areia eu tenho uma zona de spoilers que eu demarco bem, então se você não leu ainda, sem riscos, tá? Pode assistir o vídeo à vontade, lá eu me estendo bastante, comento um pouco sobre a sinopse do livro, o que você encontra ao ir ler Capitães da Areia. Tá aqui a primeira leitura do ano, comecei com o pé direito, com toda certeza, o meu ano literário em 2025.
A segunda leitura do ano de 2025 foi um livro de contos do gênero das ficções científicas. Tá aqui o História da Sua Vida e Outros Contos, do escritor americano Ted Chiang. A edição da Intrínseca, publicado pela Intrínseca, com tradução de Edmundo Barreiros. E esse daqui é um livro que eu também garimpei no Sebos e Vete em Florianópolis, olha aí. Infelizmente, o História da Sua Vida e Outros Contos encontra-se esgotado. Tem um outro livro desse escritor aqui, o seu segundo livro de contos, também publicado pela Intrínseca, esse sim disponível ainda pela editora. Já o História da Sua Vida e Outros Contos, apenas tendo a sorte de garimpar barato no sebo, igual eu fiz, ou pagando um pouco mais caro em outros sites aí pela internet. Eu conheci esse livro do Ted Chiang depois que eu descobri que o filme A Chegada, do diretor Denis Villeneuve, era baseado no conto que dá origem, que dá título a essa coletânea aqui. Um filme de ficção científica que, quando lançou, me chamou muita atenção, eu gostei bastante. Uma proposta de ficção científica bem diferentona, onde uma doutora, professora, estudiosa, pesquisadora de linguística recebe a grande missão de se comunicar com alienígenas que pousam na Terra. Fiquei maluco pelo filme, adorei, e anos depois, voltando a consumir mais literatura, descobri que ele é a adaptação desse conto aqui, História da Sua Vida. Graças à sorte de encontrar pérolas acessíveis em sebo e na internet, eu consegui colocar as mãos nesse livro aqui e conhecer um pouco da prosa e principalmente da obra e do estilo dos contos do Ted Chiang. Ele escreve no gênero da ficção científica, que dentro dos gêneros literários mais nichados, como romances policiais, ficção científica, fantasia medieval, a ficção científica é um dos gêneros que eu gosto mais de explorar. Primeiro pelo cinema e agora um pouco mais na literatura. O Ted Chiang escreve dentro desse gênero, mas ele coloca uma elegância no texto dele, ele coloca uma sofisticação nas ideias que ele trabalha para gerar os contos e as suas ficções, que é uma coisa assim de... Parece que ele atualiza esse gênero, parece que ele abre portas, tá? Para o futuro da ficção científica. Nesse livro aqui a gente tem 8 contos, 8 historinhas curtas do Ted Chiang. História da Sua Vida é o que foi adaptado para o A Chegada. Ele é maravilhoso. Eu gostei muito mais do conto do que do livro. Tem ali uma linha que me emocionou bastante, assim, uma história... acho que deu para pegar um pouco mais. Acho que no livro dá para pegar um pouco mais do sentimentalismo, das emoções mesmo da protagonista, e ao meu ver ficou um pouco mais claro a ideia que ele quer trabalhar aqui, que é a ideia do quanto acessar uma nova linguagem faz com que a gente comece a pensar diferente, vai modificando estruturas do nosso pensamento, estruturas dos nossos afetos, que a gente nem imagina. Ele parte de uma ideia de que quem começa a estudar outros idiomas, outras formas de escrita, começa, de certa maneira, a pensar diferente também. E daí, nesse conto aqui, a professora e pesquisadora de linguística que é selecionada pelo Exército dos Estados Unidos para tentar se comunicar com os alienígenas, aos poucos vai percebendo, talvez não ela, mas nós, leitores, percebemos muito, o quanto acessar essa linguagem dos alienígenas vai provocando alterações e mudanças nela. Isso, dentro do texto do Ted Chiang, fica muito evidente, o trabalho é muito legal e eu fiquei bem chocado com o final desse conto. Mas não se resume apenas a uma coletânea de contos onde o conto que deu origem ao filme A Chegada está. Bem pelo contrário. Os outros contos aqui são tão surpreendentes quanto e tão bem desenvolvidos quanto. Eu destaco muito, talvez, o que é o meu conto favorito, que é o primeiro, chamado A Torre da Babilônia. Vai descrever uma
um cara que ele faz parte de um grupo, se eu não me engano, de uma espécie de mineradores, assim, que está viajando de uma região do Oriente para a Babilônia, com a finalidade de subir a Torre da Babilônia e fazer parte das forças ali que estão erguendo essa gigantesca torre com o objetivo de alcançar a abóbada do céu. Uma história super famosa. E é incrível a magnitude que o Ted Chiang consegue dar para esse continho. Os caras levam cerca de 5 meses para chegar até o topo da Torre da Babilônia. É incrível como, conforme a gente vai acompanhando o desenrolar dessa trama, ele vai em alguns detalhes, ele vai em alguns parágrafos nos detalhando a sociedade que se forma ao redor dessa Torre de Babel, toda a comunidade babilônica, como que eles se viram lá em cima na torre, vai descrevendo como eles plantavam, como eles lidavam com as questões climáticas lá em cima. É algo fascinante, fascinante. Tem momentos aqui de tirar o fôlego. Tem um determinado momento quando eles estão lá quase na abóbada do céu, que a descrição que ele consegue passar para o texto dele, do personagem refletindo sobre estar tão alto e tão próximo do céu, me causou vertigem na hora da leitura, assim. Tamanho o poder que o Ted Chiang consegue colocar na sua escrita, nas frases que ele forma, nas explicações que ele dá. Acredito que ele junta muito bem conceitos físicos, matemáticos, científicos. Ele junta isso tudo muito bem, sem perder a complexidade desses termos e conceitos científicos e sem perder também a fluidez de um texto literário. Tudo isso ele consegue fazer um arranjo extremamente prazeroso para o seu leitor. Esse conto aqui eu brinquei com algumas pessoas no Instagram que já tiveram a oportunidade de ler, que ele me lembrou muito aqueles videozinhos acelerados de Facebook, não sei se alguém aqui usa ainda, ou até mesmo de Reels do Instagram, aonde a gente tem um cara que chega no meio do mato e começa a montar uma espécie de casa subterrânea com barro, bambu e encanamento, e vai fazendo tudo muito detalhado, e o vídeo acelerado mostrando aquele cara construindo casinhas, tocas no meio do mato, assim. É um conto onde a gente vê uma sociedade toda se transformando, se moldando, assim, no meio do nada, né? No meio dessa torre de Babel, que tem aí um objetivo de chegar aos céus, né? De encontrar Deus. E daí também tem algumas reflexões sobre essa vontade, né? Do homem de, através da ciência, muitas vezes, desvendar os mistérios do mundo, os mistérios da sua própria fé, e o quanto, muitas vezes, através da ciência, tentam chegar mais próximo das criações de Deus, talvez assim. Esse é o primeiro conto do livro, a Torre de Babel, né? A Torre da Babilônia, mas acho que esse tom se estende para alguns outros contos e fortalece um pouco assim, uma verve filosófica que permeia também todas essas narrativas curtas do Ted Chiang, algo que a gente encontra, por exemplo, nas ficções científicas também do Philip K. Dick, né? Uma ficção científica que abre portas assim para uma filosofia. Nesse sentido, o segundo conto, também um dos meus favoritos, é o Entenda. Esse é o nome do livro, Entenda, e vai contar a história de um cara que passou por uma situação de quase morte, ficou em coma durante algum tempo, e ele entra numa espécie de programa secreto de restauração psíquica, neurocognitiva, assim, através da aplicação de uma série de vitaminas e um acompanhamento médico que fazem com ele. Só que esse procedimento sai fora do controle quando esse cara percebe que está ficando muito inteligente utilizando essas vitaminas e começa a perceber que está sendo muito controlado por essa galera do programa e acaba dando um twist neles, dando uma volta, né, dando uma rasteira neles e utiliza dessa inteligência para fugir, para viver de uma maneira individual, para
enfim, se libertar daquela galera do programa, assim. É um conto extremamente keynesiano, o desdobramento dele também é muito bom e super filosófico e também super tem essa vibe de pessoa se colocando no lugar de Deus e querendo confrontar esse Deus e tudo mais, assim. Cara, contos de tirarem o fôlego, tá? Tem uns contos aqui, principalmente um que fala bastante de matemática, que acho que é o Divisão por Zero, que me deixou embasbacado, assim, eu me senti um burro lendo o conto, de tão complexo que ele é um conto que talvez eu tenha que voltar. Teve uns dois que foram contos que eu achei que pesou um pouco a mão das questões científicas e muito exatas, que não é minha praia, mas que não foram experiências ruins, só experiências mais difíceis mesmo. Então recomendo demais aí para quem tem a oportunidade de conferir o História da Sua Vida e Outros Contos, do Ted Chiang. Foi uma excelente segunda leitura do ano, mais um excelente livro. Dependendo do que me aparecer aí em 2025, esse aqui vai estar entre os 10 melhores do ano. Vamos ver. Se não conseguir colocar as mãos nesse exemplar aqui, talvez valha a pena conferir o outro livro de contos dele, né? Que está disponível na Intrínseca. Esse eu quero conferir em breve também, tá? Segunda leitura do ano, História da Sua Vida e Outros Contos, do Ted Chiang. Falei tanto de filosofia nesse segundo livro, tá aqui a nossa terceira leitura de 2025, terceira leitura do mês de janeiro. Ser Livre com Sartre, de Frédéric Laloché, um livro de não ficção editado pela Vozes Nobilis, com tradução, deixa eu ver de quem. Tradução de João Batista Creuchi. Esse livro aqui eu ganhei do meu cunhado, de amigo secreto do final do ano, e o Clayton, um dos seguidores aqui do Sebo Velho, logo quando eu mostrei lá no Instagram, para minha surpresa e para dele também, o Clayton havia acabado de ler o Ser Livre com Sartre. No caso, o Clayton leu no ano passado e para ele foi uma das melhores leituras do ano. Fiquei muito entusiasmado com o feedback dele sobre esse livro aqui, e eu já reservei para ler logo também no início do ano, né? Eu quero ler mais não ficção esse ano, e daí de assuntos diversos, não só da psicologia e da filosofia, que são as minhas áreas, né, de interesse, a minha área profissional, mas quero ler mais não ficção, como as biografias, que volta e meia eu leio, como alguns livros, assim, para dar um exemplo, um que eu quero ler muito é o Correr ou Corrida, do Drauzio Varela, que dizem que é muito bom, dizem que a escrita dele é maravilhosa, para quem gosta de corrida, dizem que é um prato cheio. Então eu quero explorar mais livros de não ficção, tá? Deixem dicas aí nos comentários. Eu reservei então o Ser Livre com Sartre para começar o ano com o pé direito, porque esse livrinho aqui de filosofia, ele é escrito por esse francês aqui, o Frédéric Laloché, que é um psicólogo. Então esse livro aqui, ele é dividido em 4 partes, tá? E ele é um livro que, logo no seu início, tem aqui uma seção chamada Modo de Usar. O Frederic ele se propõe a construir um livro de filosofia de uma espécie de forma meio prática, assim. Então, as 4 partes desse livro aqui vão dar conta de explicar de uma maneira bem didática para o seu leitor o que era a corrente filosófica chamada de existencialismo sartriano, uma corrente da filosofia famosíssima. Esbarrei com ela uma época no curso de psicologia, já conhecia ela lá no ensino médio, quando comecei a me interessar por filosofia, por aí vai, né? Esse livro aqui, então, ele dá conta de explicar de maneira didática o que é o existencialismo, né? O que o existencialismo propõe, quais são as reflexões que o existencialismo convida, né, os seus leitores a fazer. E depois de feito isso, de situar um pouco o seu leitor de uma maneira didática, ele vai nas outras partes do livro trazendo questionamentos assim um tanto quanto comuns do ser humano, tá? Vai falar sobre o determinismo que está presente na vida de quase todo mundo, vai trazendo algumas crenças, valores, pressupostos que atravessam o ser humano moderno e vai
vai aplicando as ferramentas do existencialismo dentro dessas problemáticas traçadas, assim. E vai também, no final de cada parte, deixando uma espécie de exercício, assim, chamado de ações filosóficas, separadas em 2, 3 exercícios, assim, que convida o seu leitor a, de uma maneira prática, colocar no papel, colocar na vida, colocar em ação tudo aquilo que foi trabalhado teoricamente nesse livrinho aqui. Então é um livrinho curto, tá? De filosofia, com um tom de autoajuda em alguns momentos, tá? Mas que eu achei que não pesa muito a mão, foge muito de uma autoajuda barata. É um livro que, se você for corajoso, corajosa, e colocar a mão na massa nas atividades que o Frederic aqui propõe, muita coisa pode sair desses exercícios, tá? Muitas coisas interessantes, assim. Ele se propõe realmente a convidar, assim, o seu leitor a dar um mergulho existencial, assim, a rever certas coisas da sua vida, enfim, pensar para um tanto de cantos da sua existência e tal. Eu achei que foi uma maneira legal de começar o ano, né? Queimando um pouco, assim, a cabeça e pensando em novos movimentos, novos passos. Algumas rotinas mudaram aqui comigo nesse ano 2025, passei por algumas mudanças e esse livro encaixou bem nesse período também. Então tá aqui, recomendo o Ser Livre com Sartre, do Frédéric Laloche, que saiu pela Vozes Nobilis. Já recomendei até para alguns pacientes na clínica. Gostei bastante desse livro de filosofia prática, de certa forma. Essas foram as 3 leituras concluídas do mês de janeiro e eu iniciei uma 4ª leitura que é meio que concluída em partes, já vou mostrar para vocês. Eu me refiro a essa coletânea de romances do Philip Roth, Zuckerman Acorrentado, de Philip Roth, editado pela Companhia das Letras, nessa edição que eu acho muito massa, uma edição que tem a tradução de Alexandre Rubiner, e contém 3 romances e um epílogo. Os 3 romances principais de um dos grandes personagens do Philip Roth, o Nathan Zuckerman, quase que uma espécie de alter ego do Philip Roth, porque o Nathan Zuckerman também é um escritor norte-americano, de família judaica, que faz um primeiro livro onde ele trabalha uma trama ficcional ali que envolve judeus norte-americanos e choca a comunidade judaica ali da onde ele veio, né? O pessoal acha os livros do Nathan Zuckerman meio obscenos, ele publica um livro que todo mundo julga de obsceno. O Philip Roth, na sua vida real, também publica um livro que todo mundo julga muito obsceno. Então, Nathan Zuckerman é esse alter ego do Philip Roth. E nesse livro aqui, editado pela Companhia das Letras, a gente tem aqui organizados 3 romances e um epílogo que contam aí as principais aventuras desse personagem folclórico do Roth. Esses 3 romances são O Escritor Fantasma, Zuckerman Libertado, Lição de Anatomia e depois o prólogo, que é o A Orgia de Praga. Acredito que o Nathan Zuckerman aparece em outros livros do Philip Roth, tá? Mas, enfim, eu peguei esse daqui e eu quero ler durante esse ano. É uma série que vai me acompanhar aí, com certeza, no primeiro semestre de 2025, porque a ideia é ler um desses romances por mês. Então, em janeiro, foi a vez do Escritor Fantasma. E eu amei o Escritor Fantasma do Philip Roth. Começa com o Nathan Zuckerman super ansioso, empolgado, conseguindo ir visitar o Emmanuel Isidore Lenoff. Acho que esse é o nome do... Isso. Emmanuel Isidore Lenoff, é um meu xará aí. Que é uma das grandes referências para o Nathan Zuckerman, assim, é um escritor norte-americano que já vendeu muito, já mais velho, professor universitário também. Uma das grandes inspirações do Nathan Zuckerman. Esse escritor, ele leu os contos do Nathan, gostou e convidou o Nathan para ir na casa dele fazer uma visita. E o Nathan vai lá, né? Super assim, fanboy, assim, vai direto no seu grande ídolo para ver
que inspirações, para ver o que ele pode copiar, o que ele pode ganhar, quase que metafisicamente, naquela visita, né, com o seu grande ídolo literário. E daí o que acontece, né, nessa visita do Nathan Zuckerman é muito hilário, né? A prosa do Philip Roth, eu costumo dizer que é uma prosa sacana, né? Essa palavra sacana, eu acho que é a palavra que mais descreve a prosa e as narrativas do Philip Roth, sempre deixando o leitor com um sorrisinho de canto de boca, assim, com um sarcasmo inteligente, sem perder uma habilidade de escrever incrível, assim, é realmente um dos grandes prosadores norte-americanos, foi, né, já faleceu. E aqui a gente vai ver o Nathan Zuckerman super encantado, né, ele é jovem, tem 20 e poucos anos, está começando a carreira literária, aí a gente vê ele encantado no escritório do Lonoff, fica de olho nos livros do Lonoff, faz algumas perguntas, mas o que acontece nessa trama curta é que essa trama se passa ao longo de uma tarde, uma noite e o restante de um dia. E durante esse período de tempo ele percebe o Lonoff, né, o que ele vê é o Lonoff se destituindo, assim, né, sendo destituído, na verdade, daquele pedestal de alto nome, o grande detentor da literatura norte-americana, assim. O Lonoff ali no casamento, dando trabalho para a mulher, eles discutindo na frente do convidado. O Lonoff para dar um spoiler, mas já parar por aqui, com uma amante, né? E assim, maravilhoso, tá? O título do romance é O Escritor Fantasma. E eu realmente não dei bola pro título quando comecei a ler esse romance do Philip Roth. Mas o Philip Roth foi inteligentíssimo ao criar uma ficção com uma personagem literária dentro desse romance dele que tem tudo a ver com o Philip Roth, que tem tudo a ver com o ambiente que o Philip Roth quer, de certa maneira, criticar, numa forma não de crítica, mas numa forma de analisar, né? Ele faz aqui uma ficção, né, de uma personagem literária, de um cânone literário judeu, assim. E é por isso que é o Escritor Fantasma, assim. Eu não vou dar spoilers, eu vou deixar esse gostinho na boca de vocês. Se você gosta de Philip Roth e não leu ainda o Escritor Fantasma, vai fundo, é um prato cheio. Se você gosta de literatura engraçada, tá? Também vale a pena ler esse livro. Se você gosta dessa literatura que é meio metaliterária, onde a ficção envolve romancistas, amantes de livros, outras histórias do mundo literário, também vale muito a pena, tá? É quase que esse livro aqui é quase que um romance de formação do Nathan Zuckerman, né? Porque ao mesmo tempo que ele tá lá com o Lonoff, ele vai acessando algumas lembranças da infância dele e a gente vai, por meio de flashbacks do Nathan Zuckerman, revendo momentos da infância dele, a relação dele com o pai, com a mãe, com a comunidade, com a família de onde ele veio. Então, nossa, foi maravilhoso separar um tempo de janeiro para me aprofundar aqui nessa obra do Philip Roth, que eu quero, né, como eu já falei para vocês, terminar nesse primeiro semestre. É um escritor que eu já li alguns livros, gostei de todos que eu li, assim, e já estava talvez 1 ou 2 anos sem ler nada do Philip Roth. Matei muita saudade e vou terminar isso daqui esse ano então, tá? Vale como a quarta leitura de janeiro e foi isso. Essas daqui foram as minhas 4 leituras do mês de janeiro, tá, galera? Então, esses 4 livros aqui que eu apresento para vocês, que eu recomendo para vocês, tá? Já estou lendo algumas outras coisas bem legais em fevereiro também. Como eu disse no início desse vídeo, o Sebo Velho vai receber maior atenção esse ano. Estou com algumas coisas novas para mostrar também. Então considere se inscrever aqui no canal se não é inscrito ainda. Considere me seguir lá no Instagram também para a gente manter esse papo um pouco mais próximo. E deixe aí nos comentários o que vocês acharam das minhas leituras nesse mês de janeiro. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para todo mundo e até o próximo vídeo.